Pessoal, então a identificação de casos de reinfecção, ou se não a identificação, pelo menos a possibilidade de casos de reinfecção pelo coronavírus promovida por cepas diferentes do coronavírus, vem ao encontro da afirmação que eu fiz referentemente à possibilidade dessas novas cepas que foram identificadas, cepas do coronavírus apresentando mutações que foram identificadas após ao início do desenvolvimento das vacinas, que hoje se encontram em estágio avançado de desenvolvimento e que serão as vacinas pioneiras, apresentarem um baixo grau de eficácia. E nesse contexto se ressalto novamente a importância de que a reutilização de drogas, o reaproveitamento de drogas que tiveram o seu design desenvolvido para uma determinada doença, poder ser direcionada para o tratamento do coronavírus como um adjuvante dessas vacinas cuja eficácia, ressalto novamente, pelo menos as iniciais, apresentarão uma eficácia bastante reduzida. De maneira que no vídeo de hoje eu apresento um trabalho que se valeu de inteligência artificial para estudar o reaproveitamento, para pesquisar o reaproveitamento dessas drogas. E, interessantemente, esse estudo, uma das drogas que mais foi citada nesse estudo foi a amodiaquina, cuja associação, especialmente com Remdesivir e com a nitazoxanida, apresentou resultado bastante promissor referentemente ao tratamento da Covid-19. Então é esse trabalho que eu apresento. Feitas essas considerações iniciais, em tela eu apresento a referência bibliográfica essa da qual eu extraí os dados que constituem a base desse vídeo. Basicamente, esse trabalho ele foi publicado no bioRxiv como um trabalho de pré-impressão, ou seja, ele necessita ainda da revisão e da correção por professores universitários do corpo editorial desse periódico. Ele foi postado no dia 1º de julho de 2020 e tem como tema a descoberta do sinergismo e antagonismo da combinação de drogas contra o SARS-CoV-2, a Covid-19, trabalho esse realizado in vitro. Então, basicamente, é um trabalho que analisou a combinação de 2 a 3 drogas, referentemente ao efeito sinérgico ou antagônico dessas drogas relativamente à inibição do SARS-CoV-2 in vitro. Basicamente, esse trabalho ele teve como autores principais a professora Tésia Brobovsky e Lu Shen e colaboradores, sendo que eu acredito que a professora Tésia Brobovsky e o professor Lu Shen eles sejam os autores principais desse trabalho, considerando essa informação de que esses dois autores, a professora Brobovsky e o professor Shen, eles contribuíram igualmente para a realização desse estudo. Também, como autores correspondentes, é mencionado o professor Alexei V. Zakharov e o professor Eugene N. Muratov. Trabalho esse que foi elaborado pelo laboratório pela divisão de modelagem molecular do Departamento de Biologia Química e Medicina Química da Universidade da Carolina do Norte, conjuntamente com o Centro Nacional para Ciências Translacionais Avançadas, NCATS, ambos nos Estados Unidos. E eu confesso para vocês que quando eu
analiso, me deparo com um trabalho como esse, em que os autores, tanto principais quanto colaboradores, grande parte deles são constituídos de uma mesma nacionalidade, ou seja, chineses, russos, no caso em tela, professores russos, eu confesso que eu sinto uma certa inveja, porquanto eu, quando faço a aplicação, eu usualmente faço a aplicação em departamentos acadêmicos que não possuem professores, os eruditos professores universitários brasileiros. De maneira que, quando me deparo com um trabalho como esse, reunindo um agregado de professores de uma mesma nacionalidade, eu confesso que sinto inveja. Entendida as credenciais desse estudo, nós passamos a analisar o material e métodos reportado pelos autores, cuja referência bibliográfica se encontra em tela, da qual nós extraímos a figura apresentada em tela. Basicamente, os autores eles dividiram o trabalho em três fases, em que na primeira fase foi pesquisado compostos com possível atividade para o SARS-CoV-2. Pesquisa essa que foi realizada em bancos de dados se utilizando de diferentes níveis de pesquisa e que resultou na identificação de 76 drogas com 2.850 combinações dessas drogas. A segunda fase, os autores eles pesquisaram, dentre essas possíveis combinações, aquelas combinações que apresentariam atividade, combinações de droga, que apresentariam atividade contra o SARS-CoV-2. Também se valendo agora de diferentes níveis de pesquisas mais detalhadas referentemente à seleção dessas drogas que também teve a participação de uma seleção manual e que resultou na seleção de 73 combinações, cujas 73 combinações entraram numa fase posterior de validação experimental, em que, in vitro, foi pesquisado a toxicidade e o efeito citopático dessas combinações de drogas referentemente ao antagonismo e ao sinergismo dessas drogas. Apresentada essa óptica geral referentemente à metodologia, nós passamos a analisar a primeira etapa dessa pesquisa referentemente à identificação de compostos com possível atividade contra o SARS-CoV-2. E basicamente essa pesquisa ela foi realizada em dois bancos de dados denominados NPC e o banco de drogas. Esse banco de drogas, esse banco de dados NPC, ele basicamente consta de drogas aprovadas e em investigação que tem por objetivo validar modelos e identificar a base molecular de doenças. São arquivados nesse banco de dados informações referentemente a 2.750 pequenas moléculas arquivadas em banco, informações essas referentes a essas moléculas arquivadas em bancos de dados como nos Estados Unidos, Canadá e Japão. Já o DrogaBank é um banco de dados referentemente a informações de bio e de quimioinformática que tem por objetivo combinar dados da droga com o alvo dessa droga. E
banco de dados são armazenadas informações, disponibilizadas informações de cerca de mais de 20 mil drogas e compostos. De maneira que esses dados eles foram submetidos a mais 3 bancos de dados, a pesquisa em mais 3 bancos de dados, cuja o nível de pesquisa e de informação propiciada por esses bancos de dados, elas são variadas de diferentes complexidade. O mais simples deles é a pesquisa por meio do quemotexto, que se vale de keywords, de termos médicos, tais como a pesquisada no Medline, e que tem por objetivo a interação da droga com o alvo e a doença. Já a pesquisa no Robocop tem por base o conhecimento gráfico. Esse conhecimento gráfico, ele disponibiliza informações, dados tabelados, de maneira que o nível de informação propiciada por esse conhecimento gráfico, por esse tipo de banco de dados, ele é superior em termos da quantidade de informações que propicia, porquanto essas informações elas são propiciadas em tabelas com maior número de informações. E é possível também se fazer questões referentemente ao problema em estudo, arquivar dados referente a esse problema, elaborar hipótese e até mesmo ranquear dados referentemente a esse problema em estudo, qual seja compostos com possível atividade contra o SARS-CoV-2. E o QISAR, ele é basicamente uma pesquisa já mais complexa, em que envolve a seleção, a interação e os efeitos colaterais de drogas cuja as informações foram obtidas a partir de informações, de dados referentes à seleção, à interação e aos efeitos colaterais de drogas que foram utilizadas no tratamento da SARS. Feito isso, foram identificadas 76 drogas que possibilitaram 2.850 combinações. E a segunda fase foi a identificação dessas combinações, de maneira que, para identificar essas combinações com possível efeito contra o SARS-CoV-2, também esses autores se valeram de quemotexto, de uma pesquisa em um banco de dados criado especificamente com esse fim, que é o denominado COVID-COB, e o DDI-QISAR. Esse DDI-QISAR, ele tem como base a análise da farmacocinética, da farmodinâmica, objetivando identificar a interação droga-droga e a interação droga-proteína, droga sítio ativo da enzima. Usualmente, esses métodos, eles têm por base a fragmentação, ou seja, o screening virtual, ou seja, a fragmentação da estrutura molecular da droga, comparando elas com a estrutura molecular das proteínas, do sítio ativo, das enzimas, de maneira a poder propiciar informações referentemente a uma possível interação entre a droga, o alvo, qual seja a enzima, e o seu sítio ativo. E com base nesse estudo dessa segunda fase, que também
envolve a seleção manual dessas drogas, porquanto essa seleção manual ela objetiva eliminar dessa pesquisa artefatos, bem como compostos e drogas indesejadas, tais como, por exemplo, aqueles compostos que apresentem uma ação indesejada contra a pneumonia ou então com relação a outros mecanismos relacionados com a etiopatogênese dessa Covid, dessa doença Covid-19. De maneira que, com base nessa primeira e segunda fase da metodologia empregada pelos autores, foram selecionadas 73 combinações binárias resultantes de 32 drogas selecionadas que foram submetidas à análise in vitro por meio do CPE e de testes de toxicidade. Esse CPE é o teste do efeito citopático viral, analisando-se o antagonismo e o sinergismo. Isto posto em tela, nós apresentamos a metodologia utilizada pelos autores para explicar o efeito dessa combinação de drogas estudadas in vitro. E basicamente tal estudo constou de uma placa subdividida em 36 subplacas, em uma plate com 36 subplates, em que em um lado dessa placa foi colocada uma droga A em concentrações baixa à direita e em concentração alta à esquerda. E no outro lado dessa placa a droga B, também com concentração alta na parte superior e baixa na parte inferior, em que em cada subplate, dependendo do experimento utilizado relativamente a essa combinação de drogas, se com relação ao efeito citopático do vírus, ou então relativamente à citotoxicidade, se colocou em cada uma dessas subplates a célula infectada pelo vírus, no caso da análise do efeito citopático, ou então a célula não infectada pelo vírus, mais a associação de drogas em diferentes concentrações, em 6 concentrações, de maneira que sempre que a coloração tendeu para uma coloração azulada, houve um efeito antagônico da associação de drogas. Sempre que a coloração tendeu para uma coloração laranja, houve um sinergismo, uma associação sinérgica entre essas drogas. De maneira que esse tal experimento se procedeu para as combinações de drogas, tais como, por exemplo, nitazoxanida e redensivir, hidroxicloroquina e rendensivir, amodiaquina e rendensivir, amodiaquina e nitazoxanida. De maneira que de relevante na pesquisa desse sinergismo ou antagonismo dessas associações de droga, se ressalta o efeito antagônico constatado pela hidroxicloroquina em alta concentração e o rendesivir também em alta concentração, de maneira que a alta concentração dessas drogas, hidroxicloroquina e rendesivir, apresenta efeitos antagônicos. Por outro lado, a nitazoxanida, quando associada ao rendesivir, a nitazoxanida em alta concentração e o rendesivir em baixa concentração, ocorre um efeito antagônico. Contudo, o rendesivir de uma concentração média para alta e a anita também com uma concentração de média para alta apresenta efeito sinérgico. Relativamente à amodiaquina
E o Remdesivir se constata que sempre que o Remdesivir foi utilizado em uma alta concentração e a amodiaquina em uma concentração de mediana, intermediária, houve um efeito antagônico. Por sua vez, quando a amodiaquina foi utilizada em uma concentração elevada e o Remdesivir também numa concentração elevada, houve um efeito sinérgico. É importante se ressaltar que a amodiaquina ela é uma droga estruturalmente semelhante à hidroxicloroquina e que também pertence à família dos antimaláricos. De maneira que dessas associações de drogas é que resultou num maior efeito sinérgico entre essas drogas relativamente à inibição do SARS-CoV-2 foi a combinação entre a amodiaquina e a nitazoxanida, em que ambas as drogas, mesmo em uma concentração de baixa a intermediária, em concentrações intermediárias a alta, apresentaram um efeito sinérgico, o maior efeito sinérgico constatado nesse estudo, tanto pela inteligência artificial quanto pelos humanos referentemente à seleção das drogas selecionadas pela inteligência artificial. Assim, em tela, nós damos sequência à apresentação dos resultados, em que em tela tais resultados são apresentados em gráfico forest plot, em que se ressalta o intervalo de confiança das diferentes associações, predominando o efeito sinérgico, em que se constata que a maior associação sinérgica foi entre a amodiaquina e a nitazoxanida, apresentando todo o intervalo de confiança com um sinergismo dessa associação. Entretanto, é importante se ressaltar que, a despeito dessa associação ser a mais acentuada, salvo melhor juízo, como ocorreu o contato desse intervalo de confiança com a linha vertical central desse gráfico em forest plot, esse resultado foi estatisticamente não significativo. Também se ressalta a associação da nitazoxanida com o Remdesivir, em que também se constata que a nitazoxanida e o Remdesivir apresentaram efeito sinérgico, porém, da mesma maneira, contactando a linha vertical, o que sugere um efeito, ou melhor dizendo, uma associação, um efeito da associação estatisticamente não significativo. Ressalto novamente, salvo o melhor juízo. Relativamente à associação da amodiaquina com o Remdesivir, esse intervalo de confiança foi parcialmente apresentando um efeito sinérgico pela linha ilustrada em laranja e parcialmente um efeito antagônico ilustrado pela linha em azul, na dependência da concentração. Em relação às relações de associação antagônica, o que se ressalta é relativamente à associação da hidroxicloroquina com o Remdesivir, que apresentou um efeito antagônico em praticamente todo o intervalo de confiança, também se ressaltando que esse antagonismo, esse intervalo de confiança, ele contactou essa linha central vertical, também sinalizando uma diferença estatística não significativa favorável ao antagonismo. Também, relativamente a
mefloquina e o remdesivir, essa associação dessas duas drogas, lembrando que a mefloquina, semelhantemente à amodiaquina, pertence à família da hidroxicloroquina, ou seja, da família dos antimaláricos. E essa associação ela apresentou um efeito dependente da concentração das drogas, sinérgico, e um predomínio de um efeito antagônico ilustrado por essa linha em azul. Dando sequência à apresentação dos resultados, em tela é apresentado um gráfico heptapoligonal em que as principais interações são apresentadas. E dessas, nós ressaltamos a interação da hidroxicloroquina com o remdesivir, que apresentou uma relação, uma interação antagonista ilustrada por essa linha em azul. Já a nitazoxanida, em relação ao remdesivir, apresentou uma associação sinérgica ilustrada pela linha vermelha. Já a amodiaquina, que é estruturalmente semelhante à hidroxicloroquina, apresentou uma interação mista, ou seja, apresentou com o remdesivir uma interação dependente da concentração, ora sinérgica, ora antagônica. Também são ilustradas outras drogas que esse estudo, por meio da inteligência artificial e também se valendo de uma triagem humana, apontou como drogas com potenciais para o tratamento do coronavírus. Ressalto que potencial esse identificado in vitro, necessitando de estudos em humanos e em animais de laboratório, para, de fato, ratificar essas associações como benéficas no tratamento do coronavírus. Ressalto novamente, especialmente a associação entre a nitazoxanida e a amodiaquina. De maneira que, para que nós consigamos compreender a atividade antagônica, a interação antagônica entre a hidroxicloroquina e o remdesivir, é necessário nós reportarmos as aulas de bioquímica acerca da atividade enzimática. Como nós sabemos, uma atividade enzimática ela é máxima quando a quantidade de substrato é suficiente para se ligar no sítio ativo da enzima, cuja temperatura e pH ótimos são, respectivamente, em torno de 37 graus, e no caso da catepsina A, que é uma enzima intralisossomal que rompe ligações peptídicas, é uma protease que rompe ligações peptídicas tanto intracadeias polipeptídicas quanto nas extremidades N-C terminais dessas cadeias polipeptídicas, apresentam uma atividade máxima em um pH ácido, de maneira que a hidroxicloroquina, ao elevar esse pH, essa hidroxicloroquina, esse pH, inibe a atividade enzimática da catepsina A, de maneira que o remdesivir, que, como nós sabemos, apresenta uma estrutura química análoga a um outro composto denominado GS465124, diferindo desse apenas pela substituição em R de um hidrogênio
do Remdesivir por um grupamento metil no GS 465124, de maneira que esse composto GS 465124 ele apresenta uma atividade inibidora de uma RNA polimerase necessária para a replicação do vírus da hepatite C, de maneira que semelhantemente ao Remdesivir, o Remdesivir, quando metabolizado por essa enzima catepsina A, origina um composto denominado GS704277, que é um análogo também a esse composto GS, a esse metabólito GS 4651-24, de maneira que, não ocorrendo essa metabolização do Remdesivir para o GS 7042-77, em decorrência da elevação desse pH, e com a consequente inibição da enzima catepsina A, não ocorre a inibição da RNA polimerase necessária para inibir a replicação do DNA viral do SARS-CoV-2. Daí, explicar-se uma hipótese levantada pelos autores para explicar esse antagonismo entre, ressalto novamente, a hidroxicloroquina e o Remdesivir. Relativamente à relevância desse trabalho, que teve como metodologia a inteligência artificial, a pesquisa em bancos de dados, na identificação de possíveis associações binárias ou ternárias de drogas com potencial para serem utilizadas no tratamento da SARS-CoV-2, seja individualmente, seja em associações de 2 a 3 drogas, cujos resultados, especialmente das associações binárias, foram confirmados por estudos in vitro, por meio de testes tais como da citotoxicidade e do efeito citopático viral, se constataram associações com potencial para serem empregados nesse tratamento da Covid-19, do SARS-CoV-2, do coronavírus. Quais sejam? A associação da nitazoxanida, da ANITA, com a amodiaquina, que apresentou o maior efeito sinérgico, bem como o efeito sinérgico entre a nitazoxanida, a ANITA e o Remdesivir. Por outro lado, foram identificadas algumas associações, tais como a associação da hidroxicloroquina com o Remdesivir, cuja associação apresentou efeito antagônico. Além do que, drogas estruturalmente semelhantes à cloroquina, tais como a mefloquina e a amodiaquina, apresentaram nessas associações efeitos mais acentuados, especialmente efeitos sinérgicos mais acentuados do que a cloroquina, especialmente com o Remdesivir. Contudo, essas drogas, que a despeito de serem estruturalmente semelhantes à cloroquina, a hidroxicloroquina, apresentaram um efeito anti-coronavírus, anti-SARS-CoV-2, anti-Covid-19 mais acentuado do que a cloroquina e hidroxicloroquina, apresentaram essas duas drogas efeitos colaterais semelhantes. Diante disso, a exemplo do que fiz relativamente à cloroquina, hidroxicloroquina, relativamente a essas duas outras drogas, ressalto novamente, estruturalmente semelhantes à cloroquina, a hidroxicloroquina, quais sejam a
amodiaquina e a mefloquina, eu sugiro a substituição também dessas outras duas pelo meloxicam, porquanto o meloxicam é uma droga que apresenta estrutura química semelhante a essas três drogas. Ressalto novamente, desculpe a repetição, ressalto novamente cloroquina, mefloquina e amodiaquina, que apresenta efeitos colaterais menos acentuados e efeitos anti-inflamatórios mais acentuados, ambos decorrentes de uma inibição seletiva da enzima ciclooxigenase 2, ou seja, daquela enzima relacionada com a síntese e secreção de citoquinas, fatores de crescimento e outros mediadores químicos relacionados exclusivamente com o processo inflamatório. Ao contrário dessas três drogas, ressalto novamente, desculpem, mefloquina, amodiaquina e cloroquina, que apresentam um efeito inibidor de ambas as enzimas ciclooxigenase 1 e ciclooxigenase 2, ou seja, um efeito não seletivo, de maneira que metabólitos importantes para o funcionamento do sistema cardiovascular são inibidos em decorrência da inibição não seletiva dessa ciclooxigenase 1, de maneira que essas três drogas apresentam efeitos colaterais, especialmente relacionados com o sistema cardiovascular, mais acentuados do que o meloxicam, especialmente se o meloxicam for associado com o resveratrol. De maneira que, a despeito da relevância desses achados, eu identifiquei nesse trabalho, com toda a vênia aos autores russos-americanos, limitações. E uma das limitações que eu considero mais relevante foi o fato de que tais drogas, como o meloxicam, como a ivermectina, não foram listadas como potenciais drogas para serem testadas em associações, por exemplo, com o remdesivir, em associações com a nitazoxanida, em substituição à amodiaquina. E, neste contexto, eu entendo que a não identificação dessas drogas potenciais, como o meloxicam, como a ivermectina, pode ter decorrido do aprendizado da máquina não ter considerado, não ter sido ensinado para a máquina o fato de que o SARS-CoV-2, comparativamente ao SARS-CoV-1, apresenta cerca de 10 vezes mais força de ligação à enzima a enzima conversora da angiotensina 2, ACE2, uma força de ligação 10 vezes maior, de maneira que aqueles fármacos que foram utilizados, aquelas interações droga-receptor ACE2, que serviu de base para a seleção desses fármacos utilizados ou com potencial para tratar a Covid-19 e que foram utilizados, que foram identificados, utilizados no tratamento da SARS, pode ter sido limitado de maneira que fármacos com potenciais para tratar a Covid-19, como o meloxicam e a ivermectina, não foram detectados. Com toda a vênia aos autores russos americanos, eu entendo que essa é uma limitação do trabalho, do ensino
da máquina no processo de inteligência artificial para selecionar potenciais drogas no tratamento da Covid-19 e que certamente os eruditos professores que farão a revisão desse trabalho de pré-publicação, publicado por esses autores russos americanos, considerarão. No mais, um grande abraço e eu espero que esse vídeo possa ter servido para você que assiste os meus vídeos desenvolver o senso crítico acerca da literatura que é publicada relativamente ao tratamento da Covid-19.